Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o programa de hoje, gostaríamos de pedir a você que clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da Lei de Reprodução, o item Obstáculos à Reprodução, das perguntas 693 e 694. Na pergunta 693, são contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Kardec quer saber se é contrária à lei da natureza, à lei de Deus, os obstáculos que o homem impõe à reprodução. E eles respondem que tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. De uma forma geral, tudo aquilo que contraria as leis da natureza estão erradas. Mas Kardec insiste na pergunta 693A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? E com relação aos animais, que muitos animais, se reproduzissem indefinidamente, colocariam em risco a própria humanidade. E eles respondem que Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve, porém, opor-se-lhe desnecessariamente. Então, o homem tem condições de colocar obstáculos à reprodução de certos animais? Sim. Eles respondem que sim, mas o homem não deve abusar desse poder, porque o homem tem o poder de cocriação. Aqui na face da Terra, enquanto encarnados, nós temos o poder como seres humanos de cuidar das raças animais e vegetais. Porém, nós precisamos saber como usar, não em nosso benefício exclusivamente, mas no benefício geral da humanidade. E eles continuam: a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. A inteligência do homem lhe permite estar acima do poder dos animais, ou seja, governando o planeta. Mas os próprios animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, no próprio reino animal, nós vamos encontrar, através do instinto, a providência divina, porque eles vão eliminando uns aos outros conforme o excesso. Sempre há os predadores que cuidam para que aqueles que são as suas presas não se desenvolvam indiscriminadamente. E na pergunta 694, que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade, dos contraceptivos? E eles respondem: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está apegado à matéria. O uso indiscriminado dos contraceptivos, o objetivo maior é a prática da sexualidade indiscriminadamente, sempre que a pessoa tiver vontade com o parceiro que ela quiser, de forma que sem maiores responsabilidades sobre a prole.
que poderia resultar disso. E aí os espíritos dizem que isso aí ainda prova a nossa inferioridade, a predominância dos nossos instintos sobre a nossa espiritualidade. No livro Leis Morais da Vida, de Divaldo, pelo espírito de Joana, no capítulo 14, ela vai falar umas coisas assim: os filhos são programados na esfera extrafísica da vida, tendo-se em vista as injunções crédito, débito, defluentes das reencarnações passadas. Então, os filhos, eles foram programados no mundo espiritual antes da família, dos pais renascerem. Há toda uma programação sobre a prole que terão. Os filhos são não chegados pela via normal, alcançarão a casa dos sentimentos negados, utilizando-se dos sutis recursos da vida que reaproximam os afins pelo amor ou pela rebeldia quando separados, para as justas reparações. Aqueles filhos cujo retorno são bloqueados, tiveram compromisso com os pais de reencarnarem, mas os pais impediram a concepção, seja por qual motivo que eles tiveram, impediram a concepção, e o filho, o espírito, quando ele não é muito evoluído, ele pode se revoltar sim, e pode se aproximar por vias indiretas, causando aí alguns transtornos. Ela dirá assim: chegarão a outros tetos, renascerão através de outras mães, mas dali sairão atraídos pelas necessidades propelentes ao encontro da família que lhe é própria, nem sempre forrados em objetivos relevantes. Eles vão renascer sim em outras famílias, mas quando há uma ligação muito estreita entre estes seres, eles se aproximam de alguma forma, a atração entre eles é muito grande. E ela até faz um verso sobre isso, dizendo assim: alguém que te chega perturbando a paz, outrem que te rouba pertences e sossego, o ser que te sobrecarrega de dissabores, aquele que de fora desarmoniza a tua família, o vadio que te adentra ao lar, o viciado que corrompe quem te é caro, o aliciador que chega de longe e infelicita o filho ou a filha que amas. Todos eles estão vinculados a ti. Quiçá houvessem renascido sob o teu teto e as circunstâncias impediriam dramas maiores. Com isso, ela não quer dizer que todos aqueles que nos fazem mal durante a vida seriam nossos filhos, não. Mas o que ela quer dizer é que o abuso da contracepção no mundo está causando esse tipo de singularidade, esse tipo de encontro espiritual através da dor, através do sofrimento, porque aquele que teve a oportunidade negada de renascer através de nós, poderá renascer através de outras mães. Mas se as nossas ligações exigirem um compromisso ou um contato maior, este ser que poderia ter sido educado por nós com amor, com carinho e assim ter diminuído a sua revolta, este ser poderá vir a nos causar mal. Ela continua: antes de aderires ao entusiasmo reinante para a limitação da prole, reparte com o outro cônjuge as tuas preocupações. Discute o problema à luz da reencarnação, conversa, pensa melhor. Não o faças simplesmente considerando os fatores econômicos e os de superpopulação. Muita gente diz: não tenho dinheiro para dar tudo do bom e do melhor para os filhos. Não, tem muita gente no mundo. Tem pessoas que dão essa desculpa. O Senhor dispõe de recursos inimagináveis. Seja qual for a opção que escolhas, ter mais ou menos filhos,
os que se encontram na pauta das tuas necessidades, chegar-te-ão hoje ou mais tarde. Aqueles que estiverem realmente ligados e comprometidos conosco chegarão até as nossas vidas de alguma forma. Sendo possível, acolhe-os da melhor maneira, porquanto conforme os receberes, ser-te-ão amigos generosos ou rudes adversários dos quais não te libertarás facilmente. Emmanuel, no livro Emmanuel Responde, de Chico e Wagner Gomes, vai falar sobre o controle de natalidade. Eles falam assim, o Emmanuel fala assim: acreditamos que por fidelidade aos princípios morais que nos orientam para a vida superior, não devemos criar qualquer impedimento à expansão da família numerosa no planeta e sim colaborar no serviço da fraternidade verdadeira, a fim de que os espíritos renascentes encontrem condições cada vez mais seguras e mais nobres ao aprimoramento moral de que necessitam. Não acreditamos que a coletividade humana esteja, por enquanto, habilitada espiritualmente a controlar o renascimento na Terra, sem prejudicar seriamente o desenvolvimento da lei de provas purificadoras. De vez que a mente humana, de coração ainda retardado no progresso da virtude, seria tentada a converter a existência em simples instrumento de minoso prazer, comprometendo todas as atividades concernentes à sublimação da vida espiritual do globo terrestre. Emmanuel nos dizendo, a população terrena, no estado evolutivo em que está, não tem condições de interferir nas leis naturais de provas e expiações sem se prejudicar gravemente a si mesma e aos espíritos que estão reencarnando. Então, hoje, toda essa propaganda para a contracepção e até mesmo para o aborto, tudo isso está minando a família, minando a resistência das pessoas, colocando as pessoas à mercê da espiritualidade inferior que quer derrubar a família e derrubar todo esse processo criado por Deus e cocriado pelos espíritos superiores para nossa reencarnação. Então, o que Emmanuel está nos dizendo é que a sociedade atual, a população do globo, não tem condições de interferir na concepção sem grandes prejuízos para si própria e para aqueles que estão desejando reencarnar. Por isso, nos pede que tenhamos muita responsabilidade diante dos compromissos assumidos antes de nascermos, porque as condições para criarmos os nossos filhos, Deus irá nos prover. Não criemos tantas necessidades materiais para formar a nossa família. A maior missão que nós podemos ter na Terra é para com a formação de uma família saudável espiritualmente, cuidando não só da educação material, mas principalmente da educação espiritual dos filhos, ensinando os filhos desde cedo a conhecerem Deus através das religiões existentes no planeta. Muito obrigada e até o próximo encontro.